Fala pessoal, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Firmes e fortes aí nessa luta, né? Não sei se vocês viram lá que a Unicamp já modificou a lista de obras literárias. Não sei se eu cheguei a mandar para vocês. Se eu não cheguei a mandar, me comuniquem aí que eu encaminho para vocês as novas obras da Unicamp, tá? Vamos aguardar aí para ver se talvez a FUVEST não faça alguma modificação também mediante a pandemia. Eles modificaram foi que eles diminuíram as obras, deixaram algumas obras mais comuns ou de fácil acesso, tá? Vamos aguardar aí. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aí, né, nesse segundo bimestre. A gente está falando do modernismo, que é a principal escola literária brasileira. Nós já vimos o modernismo em Portugal, onde falamos de Fernando Pessoa, e a gente vai dar um foco muito grande porque é a escola que mais cai no vestibular, que é cobrada inclusive no Enem, o aspecto do modernismo brasileiro aí, que é dividido em 3 gerações, como eu falei em aulas passadas, tá? E eu falei das suas características, que vem linkado lá com as vanguardas europeias, com o pré-modernismo, que a gente estudou no começo do ano, e posteriormente vamos dar continuidade a todo esse segmento, né? Tudo isso que começa lá no início do século XX vai se propondo aí até a 3ª geração modernista, certo? E como falei na aula passada, vou trabalhar os autores de forma singular, porque são nomes muito fortes, são nomes muito recorrentes aí nos vestibulares, textos de suas obras, então vamos trabalhar nome por nome, bonitinho, tá? Para a gente ter uma visão mais macro aí da coisa, tá? E não limitar-se apenas a citá-los. Tem que conhecer bem, ok? Então vamos seguindo essa linha aí, pessoal. Vamos começar, tá? Falando do Oswald de Andrade, ok? Que é o primeiro grande nome aí pertencente, né, a esses nomes modernistas, tá? Da primeira geração. 1890 a 1954, ok? Vamos lá então. Oswald de Andrade, aqui ele foi um escritor dramaturgo brasileiro, tá? Representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua atuação ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX, tá? Então ele faz parte daquela geração que eu já expliquei para vocês. E é interessante quando ele diz que ele é polêmico, irônico e bem combativo, porque no final de sua vida ele desvincula-se dos autores modernistas e associa-se ao Partido Comunista, mostrando assim a sua combatividade, né, a sua vocação pela militância, vamos dizer dessa forma, tá? E aí ele encerra a sua vida dessa forma, tá? Como combatente, militante. Faz várias amizades no meio artístico, o que lhe permite estar em contato com as correntes das vanguardas. Já no Brasil, Oswald assume o papel de liderança do movimento modernista. Tá? Então ele, junto a Mário de Andrade, a artistas como a Tarsila do Amaral, entre outros, Manuel Bandeira, ele tem essa frente de liderança aí dessa revolução, desse movimento. E ele é interessante que ele é de família rica, né? Ele vem de uma família de uma boa condição, tanto que ele vai para a Europa, ele conhece todos os movimentos, as vanguardas lá, e quando ele retorna, ele vem com todo esse pensamento, esse fervor aí de querer revolucionar, de trazer uma nova visão, uma modificação para a literatura brasileira até então. É homem polêmico, como já foi citado, irônico, gozador, teve uma vida atribulada, foi o idealizador dos principais manifestos modernistas, entre eles o Manifesto Pau-Brasil, tá? É muito importante que vocês conheçam, no qual ele queria reconstruir, né, ou modificar a visão literária brasileira, ok? Então, ver que ele tem uma atividade assim, muito forte, né, também essa questão de reformulação aí artística, vamos dizer dessa forma, tá? As suas obras, pessoal. A sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Né? Então isso é muito comum, tá? Aqui alguns até classificam como neonacionalismo, neo-indianismo, tá? Nesse modernismo, nessa primeira geração. Eles querem trazer de volta essa cultura brasileira, esse aspecto do ser brasileiro, né? Do nacional, mas sem deixar de fazer crítica, sem deixar de
de criticar a sociedade, de criticar os governos, de criticar a forma de pensar das pessoas, né, a elite e tudo mais. Oswald defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico e cultural, de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. Então, olha só, aqui ele traz a ideia, já nessa época, né, da questão colonial, né, de que sermos colônia, que fomos submetidos, né, um dos maiores maus da humanidade é sermos submissos. Isso faz muito mal e fez muito mal para o nosso Brasil. Lembre-se que apenas no século XIX nós vamos conseguir nossa dependência e nossa república no final dele, né? Então, assim, olha quanta coisa acontece, né? A abolição aconteceu apenas em 88, 1888 só. Posteriormente, a proclamação da república. Então, é muito carente, né? Nós vemos por muitos séculos aí de submissão à colônia, né? Como colônia em Portugal. O romance foi o gênero da prosa que mais despertou interesse em Oswald de Andrade. Então ele produziu mais nas prosas, onde ele mais gostou de produzir, tá? Posteriormente eu diria o teatro, mas ele também escreveu poesias muito interessantes. Inclusive nós vamos ver alguns dos poemas dele aqui, tá? E um dos seus principais romances é Os Condenados, tá? É interessante que vocês leiam, vai trabalhar todo esse aspecto nacional aí, né, do povo, de condenação, de crítica social também, etnia, de etnia também, tá? Oswald também escreveu peças de teatro e poemas que obtiveram destaque na época, como eu já citei. Olha aqui que interessante, alguns dos seus poemas, só para a gente ter uma visão. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixe disso, camarada, me dá um cigarro. Olha que interessante, né? Pronominais, né? Do pronome, então ele traz o aspecto étnico aqui, né? Do branco, do negro, de que ambos falam a mesma coisa, né? De que fazem parte da nação brasileira, porque esse modernismo, pessoal, ele vai trazer muito essa presença, e eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar de Mário de Andrade, da questão da miscigenação do povo, tá? Do negro, do índio, do branco, do europeu, das regiões do nosso país, essa mistura que condiz ao nosso povo, tá? Do que é o Brasil, do que é a nação brasileira, ok? Então veja que interessante como ele trabalha isso, né? Que dê-me um cigarro diz a gramática, mas precisa dê-me um cigarro, do professor e do aluno, né? E do mulato sabido, ou seja, daquela elite, né? Tem um jeito de dizer, só que o bom negro, o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixe disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, pare de se preocupar com essas questões perfeitas, né? As questões, vamos dizer, até um pouco parnasianas ali, do requinte, né? Não, o importante é linguajar. É bem bacana que a gente pode entrar em variante linguística, que é uma matéria bem interessante da gente abordar. Enfim. Olha esse outro aqui, ó. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha a ironia. Olha só que interessante, né? Ele chegou e vestiu o índio, dominou o índio. Fosse uma manhã de sol, ou seja, num dia claro, teria sido o contrário. O índio tinha despido o português. O que ele quer dizer com isso? Que a colonização, né, fez um mal, que poderia ter sido o contrário, né? O índio ter, enfim, despido o português, ter sido o contrário, né? O índio ter expulsado o português, ter dominado ele, não o oposto. Aqui uma paródia bem interessante que ele faz com Canção de Exílio, né, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Outra terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo.
aí um teor nacionalista, né, usando como paródia o poema de Gonçalves Dias, fazendo referência à Europa, ao exterior, tá? E na sua terra. Só que, ao mesmo tempo, fazendo crítica, né, de que do nosso ouro que foi roubado, da nossa terra que foi explorada. Então, vejam como é bem pertinente esse aspecto modernista, né, nacional, crítico, bem interessante. E, por fim, pessoal, para a gente encerrar sobre esse grande nome que é Oswald de Andrade, eu recomendo que vocês vejam também algumas peças de teatro que ele produziu, que tiveram algum certo destaque. Mais umas curiosidades, né? Em 1926, ele casa com Tarsila de Amaral, então ele ficou por muito tempo casado com Tarsila de Amaral. Inclusive, ela ajudou na produção do Pau Brasil, né, que é uma obra muito interessante. Juntos, funda o movimento antropófago, que é legal que vocês pesquisem também a respeito, onde propõe na literatura e na pintura que o Brasil devore a cultura estrangeira, né, e crie uma cultura revolucionária própria, ou seja, olha só como ele tem essa revolução, tipo, pegar a cultura europeia, extirpar ela e fazermos a nossa própria cultura, né. Em 29, separa-se de Tarsila e rompe com o seu amigo Mário de Andrade, então ele se desvincula de todos esses autores, né. Como eu falei, o Oswald ele era bem radical, né. Em 30, casa-se com a escritora e militante comunista Patrícia Galvão, a Pagu, com quem teve o seu segundo filho. Milita nos meios operários e em 31 ingressa no Partido Comunista, que eu já citei para vocês, no qual permanece até 1945. Tá? Então esse foi o Oswald de Andrade, pessoal, o primeiro nome aí que nós vamos trabalhar separadamente. Tá? Na próxima aula eu vou falar do Mário de Andrade. Tá? Os dois não têm parentesco, apesar do mesmo nome aí, o Andrade. Mas eu acho que vocês vão entender bem aí como que eram as características dessa geração, né, desse início modernista e tudo mais, ok? Dúvidas, comentem no vídeo, no nosso grupo de literatura, tá? E é isso, pessoal. Vamos até a próxima aula, então, onde falaremos de Mário de Andrade. Grande abraço, até mais, galerinha!